Fomos ordenados a ocultar a essência da Torá e do trabalho daqueles que não a precisavam, ou eram indignos dela, e para não degradá-la ao exibi-la nas vitrines das lojas para os olhos sedentos da ostentação, porque, assim, a glória de Deus exige. Mas desde que a impressão de livros tornou-se popular, e os escritores não precisaram de escrivães, o preço dos livros foi reduzido. Isso abriu caminho para escritores irresponsáveis publicarem quaisquer livros que quiserem, por dinheiro ou pela glória. Mas eles não levam as suas próprias ações em conta e não examinam as consequências do seu trabalho. 17. 18 Cabalá para o estudante. Daquele momento em diante, as publicações do gênero supramencionado têm aumentado significativamente, sem qualquer aprendizado ou recepção da transmissão boca a boca, de um rabi qualificado, e até mesmo sem o conhecimento dos livros anteriores que trataram deste tópico. Tais escritores fabricam teorias a partir de suas próprias cascas vazias, e relacionam as suas palavras aos temas mais exaltados para assim retratar a essência da nação e seu fabuloso tesouro. Como tolos, eles não sabem como ser escrupulosos, nem têm uma forma de aprender isto. Eles instilam opiniões distorcidas para as gerações e, em troca de seus desejos mesquinhos, eles pecam e fazem as nações pecar por gerações vindouras. Recentemente, o seu fedor chegou às alturas porque eles enfiaram as suas unhas na sabedoria da Cabalá, não se importando com o fato que esta sabedoria foi trancada e acorrentada por trás de 1000 portas até hoje, que ninguém pode entender o verdadeiro significado até mesmo de uma única palavra dela, muito menos a ligação entre uma palavra e outra. Isso porque em todos os livros genuínos que foram escritos até hoje, há apenas indícios que mal bastam para um discípulo instruído entender o seu verdadeiro significado, da boca de um cabalista sábio e qualificado. E lá, também, a serpente faz o seu ninho, e coloca seus ovos, nascem os filhotes debaixo da sua sombra. Nestes dias, tais conspiradores se multiplicam, e fazem tais maravilhas que causam desgosto aos que os observam. Alguns deles chegam tão longe até presumir e assumir o lugar dos líderes da geração, e eles pretendem saber a diferença entre os livros antigos e dizer quais deles são dignos de estudo e quais não, pois são cheios de falsidades, e elas despertam desprezo e indignação. Até hoje, o trabalho de fiscalização havia sido limitado a 1 em cada 10 líderes de uma geração, e agora o ignorante o abusa. Portanto, a percepção dessas questões pelo público tem sido grandemente corrompida. Além disso, há uma atmosfera de frivolidade e as pessoas acham que um vislumbre em seu tempo livre é suficiente para o estudo de assuntos tão exaltados. Eles deslizam sobre o oceano de sabedoria e a essência do judaísmo num vislumbre, como aquele anjo, e tiram conclusões baseadas em seu próprio humor. Estas são as razões que me levaram a sair do meu caminho e decidir que é tempo de agir pelo Senhor e salvar o que ainda pode ser salvo. Assim, me encarreguei de revelar um pouco da essência verdadeira, que diz respeito à questão acima, e difundi-la entre a nação. Revelando uma porção, ocultando duas. Há uma expressão que os grandes sábios usam quando revelam algo profundo. Eles começam seu discurso com as palavras: estou revelando uma porção ocultando duas. Nossos antigos sábios eram muito cuidadosos para não utilizar palavras desnecessárias, assim como nos ensinaram que uma palavra é uma rocha, e o silêncio duas. Megilá 18ª, e Introdução ao Zohar, verso 18. Isto significa que se você tiver uma palavra que tem valor de uma rocha, saiba que não falar esta palavra vale 2 rochas. Isto se refere àqueles que proferem palavras desnecessárias que não têm conteúdo ou uso no contexto dado, e somente usam para construir uma linguagem mais atrativa ao leitor. Isto foi estritamente proibido aos olhos dos nossos sábios, como é claro para quem examina suas palavras. Então, nós precisamos prestar atenção para entender estas expressões que foram utilizadas por eles tantas vezes. 3 tipos de ocultação da sabedoria. Existem 3 tipos de partes ocultas nos segredos da Torá, e cada uma tem sua própria razão de estar oculta. Elas são chamadas pelos seguintes nomes: 1. O desnecessário. 2. O impossível. 3. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Não existe nem mesmo um minúsculo detalhe desta sabedoria que não possa ser explicado por estas 3 frases, e eu os explicarei um de cada vez. 1. O desnecessário. Isto significa que nenhuma utilidade irá advir por sua revelação. Obviamente não há nenhuma grande perda ao fazer isto, pois é só uma questão de ser cuidadoso. Deve-se evitar aquelas ações definidas como, e daí,
que significa: quem se importa se eu fiz isto ou não, se não houve nenhum mal nisso. 19. 20 Cabalá para o estudante. Você deve saber que o "e daí" é considerado pelos sábios como ser a coisa mais destrutiva de todas. Isto é porque todos os destruidores no mundo, aqueles que existem e irão existir, são o tipo de pessoa, e daí. Isto significa que eles ocupam a si mesmos e aos outros com coisas desnecessárias. Por esta razão, os sábios no passado não aceitavam nenhum estudante antes de eles estarem certos que ele seria cauteloso em seus caminhos, para que não revelasse o que não era necessário. 2. O impossível. Isto significa que a língua não os instiga a dizer nada a respeito de suas qualidades, devido à sua extrema sublimidade e espiritualidade. Nestes casos, quaisquer tentativas de colocá-los em palavras somente vão confundir o pesquisador e colocá-lo em um caminho falso, que é considerado o mais grave dos pecados. No entanto, revelar qualquer coisa nesta categoria requer uma especial permissão do alto, que é a segunda parte da ocultação da sabedoria. Mas mesmo essa permissão requer explicação. Permissão do alto. Isto é explicado no livro Sha'ar Ma'amarei Rashi, O Portão das Palavras do Rashi, pelo Ari, na Parashat Mishpatim, página 100 do Zohar. Ele diz o seguinte: saiba que algumas das almas dos justos eram do tipo da luz circundante, e algumas do tipo da luz interior. Aquelas que eram do tipo da luz circundante tinham o poder de falar dos segredos da Torá pela forma da ocultação e intimação, assim suas palavras seriam entendidas apenas pelos dignos de entendê-las. A alma de Rabi Shimon Bar Yochai era do tipo da luz circundante. Por isso, ele tinha o poder de vestir as palavras e ensiná-las de forma que mesmo se ele ensinasse a muitos, apenas os dignos de entender entenderiam. É por isso que ele recebeu a permissão para escrever o livro do Zohar. A permissão não foi concedida para escrever um livro nesta sabedoria aos seus professores ou aos primeiros que precederam eles, mesmo que eles certamente fossem mais proficientes nesta sabedoria que ele. Este é o significado do que está escrito: Bar Yochai sabia como guardar seus caminhos. Agora você pode entender a grande ocultação no livro do Zohar, escrito pelo Rashi, que nem toda mente pode entender suas palavras. Suas palavras em essência, a explicação dos assuntos na sabedoria da verdade não é dependente de qualquer tipo de grandeza ou pequenez do sábio cabalista. Pelo contrário, é sobre a iluminação da alma dedicada a isto. A iluminação desta alma é considerada recebida permissão do alto para revelar a grande sabedoria. Nós, portanto, aprendemos que aqueles que não foram recompensados com esta permissão não devem fazer clarificações nesta sabedoria, pois eles não podem vestir estes assuntos sutis em palavras apropriadas de forma que os estudantes não falhem. Revelando uma porção, ocultando duas. 21. Por este motivo nós não encontramos um único livro na sabedoria da verdade que perceba o livro do Zohar do Rashi, já que todos os livros na sabedoria antes deste não são categorizados como interpretações da sabedoria. Ao invés, eles são meras intimações, sem qualquer ordem de causa e consequência, como é sabido aqueles que encontram conhecimento, está a explicação de suas palavras. Eu acrescentaria, baseado no que eu recebi através de livros e autores, que no tempo do Rashi e seus estudantes, os autores do Zohar, até o tempo do Ari, nenhum dos autores entenderam as palavras do Zohar e dos Tikkunim, correções, tão bem como o Ari. Todas as composições que precederam seu tempo eram meras alusões nesta sabedoria, incluindo os livros do sábio Ramak, Rabi Moshe Cordovero. E as mesmas coisas que foram ditas sobre o Rashi podem ser ditas sobre o próprio Ari, ou seja, os antecessores do Ari não receberam permissão do alto para revelar as interpretações desta sabedoria, mas o Ari recebeu esta permissão. E também, isto não distingue qualquer grandeza ou pequenez, já que é possível que a virtude dos seus antecessores fosse muito maior que a do Ari, mas eles não receberam a permissão para fazer isto. Por este motivo, eles se abstiveram de escrever comentários que se relacionavam à sabedoria atual, mas estabeleceram breves intimações que não eram de qualquer forma ligadas uma à outra. Por este motivo, desde que os livros do Ari apareceram no mundo, todos aqueles que estudam a sabedoria da Kabbalah deixaram suas mãos de todos os livros do Ramak, e todos os primeiros e grandes que precederam o Ari, como é sabido entre aqueles que engajam nesta sabedoria.